Olá, estudante da Educação de Jovens e Adultos. Sou a professora Nilza e estou aqui para mais uma aula de matemática junto com você. Em nossa aula de hoje, vamos trabalhar mais um pouquinho a respeito de números racionais na forma decimal. Vou dar um tempinho para que você organize o seu material e nós possamos iniciar a nossa aula. Muito bem, estudante? Em nossa última aula, estávamos realizando uma análise, uma conferência de cálculos a respeito de taxa de esgoto e taxa de água que se apresenta em uma conta de água emitida pela Sanepar. E ficamos de fazer a conferência, estudante, de uma determinada conta de água, aonde o consumidor consumiu ao todo 8 metros cúbicos. Você se recorda dessa situação, estudante? Fizemos o cálculo apenas da taxa de esgoto e ficamos de fazer a conferência na aula de hoje a respeito da taxa de água. Bom, se o consumidor gastar até 5 metros cúbicos, existe uma taxa fixa, que é de R$ 43,11, apenas em relação ao consumo da água. A taxa de esgoto ela é calculada separada. E no caso deste consumidor, ele consumiu 8 metros cúbicos, então além destes 5 que tem um valor diferenciado, tem um valor extra referente aos 3 metros cúbicos, que deu um acréscimo de R$ 3,99. E a situação pedia para que fizéssemos a conferência de qual é o valor pago por este consumidor a respeito dessa taxa de água. Então vamos lá, estudante, fazer essa conferência dessa adição? Então nós temos R$ 43,11 na primeira parcela e R$ 3,99 na segunda parcela. Então, vamos resolver iniciando pela parte decimal. 1 mais 9 dá um total de 10. Então, indicamos apenas o último algarismo, o 0, e o 1 irá para a ordem ainda a ser somada. Aí nós temos 1 mais 1 dá um total de 2, 2 mais 9 dá um total de 11. Indicamos o último algarismo e o outro algarismo vai para a ordem ainda a ser resolvida. Agora temos, estudante, 1 mais 3, 4. E 4 mais 3 dá um total de 7. E o 4 não temos com quem adicionar, vamos apenas repetir. Então, estudante, a taxa de água deste consumidor é de R$ 47,10. É claro que este consumidor não irá pagar apenas esse valor, pois terá que acrescentar a estes R$ 47,10 o valor da taxa de esgoto que nós já realizamos este cálculo em uma aula anterior. Vou dar um tempinho, estudante, para que você faça a correção desta atividade aí no seu caderno.
estudante? Então, vamos seguir com nossa aula. Agora, nós vamos refletir um pouco a respeito do consumo consciente, que é um fator importante também ser discutido, principalmente na aula de matemática. Então, ouça este áudio com bastante atenção. Muito bem, estudante? Bom, agora que você ouviu o áudio, refletiu a respeito dele, sobre esse entendimento do que é ser um consumidor consciente, vamos prestar bastante atenção também, estudante, para esse diálogo, que tem muito a ver com o áudio anterior. Preste bastante atenção. Olá, vizinho, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Ontem, ao pegar minha fatura de luz na caixa do correio, acabei observando que o valor da sua fatura é bem menor que o da minha. Vocês moram em 3 pessoas, assim como minha casa, mas o consumo é bem menor. Sério, vizinho? Não sabia. Aqui em casa, nos preocupamos, controlamos o tempo do banho, fazemos um consumo consciente da água, e isso auxilia na redução da conta de luz. Também evitamos abrir a geladeira sem necessidade e, quando o fazemos, cuidamos para que tudo seja retirado de uma só vez. Ah, tá. Realmente. Em minha casa não tomamos todos esses cuidados. Obrigado pela dica. Tenha um bom dia. Muito bem, estudante. Bom, agora, depois de ouvir esse diálogo entre 2 vizinhos, ambos morando em casas onde habitam 3 pessoas, vamos comparar as 2 faturas das quais eles comentaram no áudio. Então, observe, estudante. Nós temos a fatura referente à casa 1, onde moram 3 pessoas, e a fatura referente à casa 2, que também moram 3 pessoas. Observe, estudante, que indiquei nessas 2 faturas a informação onde consta mês de referência, unidade consumidora, vencimento e valor a pagar. Bom, em relação à fatura da casa 1, estou indicando, estudante, a quantidade do consumo desta família num período de 30 dias, que é de 246 kW, que corresponde a uma taxa de R$ 299,69. Já na fatura referente à casa 2, já modificou um pouquinho. O total do consumo médio é de 140 kW. E este valor corresponde a R$ 157. Observe, estudante, que tem uma grande diferença entre o consumo da casa 1 em relação ao consumo da casa 2. Você ouviu o áudio, você viu que existe uma grande diferença nos costumes, nos hábitos dessas 2 famílias em relação a esses cuidados em relação ao consumo. Mas, pensando no consumo da casa 1 e no consumo da casa 2, trago a você, estudante, este desafio agora. Calcule a diferença entre o consumo em quilowatt e também entre o valor pago, tanto da casa 1 quanto da casa 2 em relação a essa fatura da luz. Então, vou dar um tempinho para que você registre em seu caderno essa situação e realize
estes dois cálculos. Prontinho, estudante? Cálculo realizado. Você já calculou a diferença aí em seu caderno, tanto em relação ao quilowatt consumido, tanto na casa 1 em relação à casa 2, quanto do valor da fatura na casa 1 em relação à casa 2? Então, vamos agora, estudante, para a conferência. Muito bem. Bom, vamos primeiro realizar este cálculo em relação ao quilowatt gasto na casa 1 e na casa 2. Vamos indicar primeiramente o consumo da casa 1, de 246 kW, e a casa 2 de 140 kW. Se vamos calcular a diferença, estudante, o nosso cálculo é de subtração, mas sei que isso você já sabe.
Então vamos lá. Na ordem da unidade, nós temos 6 e 0. Então, temos 6, não retiramos nada, vamos permanecer com o 6. Na ordem da dezena, nós temos 4 e 4. Tenho 4, retiro 4, eu vou ficar com 0. E na ordem da centena, nós temos 2 e 1. Tenho 2, retiro 1, eu vou ficar com 1. Então, a diferença do consumo em quilowatt da casa 1 em relação à casa 2 é de 106 kW. E agora, a situação também pede para realizar o cálculo em relação aos valores a serem pagos. Então, vamos indicar, primeiramente, o maior valor de R$ 299,69 e o valor inferior, que é correspondente à casa 2, de R$ 157. Se vamos calcular a diferença, a nossa operação é de subtração. Vamos lá, realizando primeiramente a parte decimal. Temos 9, nós não retiramos nada, vamos manter os 9. Aí nós temos 6 menos 0. Tenho 6, eu não retiro nada, eu permaneço com o 6. Agora na parte inteira, 9 menos 7. Eu tenho 9, eu retiro 7, eu fico com 2. Na ordem da dezena, nós temos 9 menos 5. Eu tenho 9, eu retiro 5, ainda fico com 4. E na ordem da centena, nós temos 2 menos 1, ficamos com um total de 1. Então, estudante, a diferença em quilowatt é de 106 e a diferença em reais é de R$ 142,69. Faça a conferência aí no seu caderno. Muito bem, estudante. Bom, agora que analisamos em nossas últimas aulas a conta de luz, a conta de água, que está muito relacionado ao nosso cotidiano, as situações que precisamos calcular e acompanhar a todo mês, trago a você, estudante, mais uma situação ainda envolvendo o sistema monetário brasileiro. E está muito relacionado com aquilo que fazemos constantemente.
Então é importante nós aprimorarmos ou ampliarmos, facilitarmos também esse nosso dia a dia. Vamos lá? Bom, Pedro foi à feira e comprou 2 quilos de aipim, 3 quilos de cebola e 1,5 quilo de tomate. Qual o valor pago por Pedro na feira? Só recordando, estudante, que quando eu falo em quilo, eu estou me referindo ao quilograma. Então, Pedro comprou 2 quilogramas de aipim, 3 quilogramas de cebola e 1,5 kg de tomate. Já comentei com você, assim como em aulas anteriores, que nós temos aquela leitura formal e também a leitura informal. Muito bem. Bom, o aipim, o preço que nós temos ali indicado é o preço correspondente a 1 quilograma. Então, 1 quilograma de aipim custa R$ 2,79. O Pedro comprou 2 quilogramas de aipim. A cebola, estudante, custa R$ 2,59, 1 quilograma. O Pedro comprou na feira 3 quilogramas. E o tomate custa R$ 8,00 1 quilograma. O Pedro comprou na feira 1 quilograma e mais 500 gramas. Bom, o que nós temos ali é o preço de 1 quilograma. Precisamos descobrir quanto Pedro pagou pelos 2 quilogramas de aipim, pelos 3 quilogramas de cebola e por 1 quilograma e 500 gramas de tomate. Qual o valor pago por Pedro na feira? Vou deixar esse desafio aí para você, estudante, para que você registre a situação em seu caderno, realize todos esses cálculos. Farei a conferência depois, juntamente com você.
Muito bem, estudante. Imagino que você gastou algumas linhas aí de seu caderno para poder realizar qual o preço pago por Pedro por 2 kg, por 3 kg de cebola e por 1 kg e 500 gramas de tomate. Agora eu vou fazer a conferência juntamente com você. Então vamos lá. Primeiramente, vamos calcular o preço pago por Pedro em relação ao aipim. Então vamos lá. Sabemos que 1 kg de aipim custa R$ 2,79. Bom, então nós teremos que realizar R$ 2,79 mais R$ 2,79. Poderíamos fazer essa operação de adição ou poderíamos também resolver através da multiplicação. Realizar os R$ 2,79 vezes 2. Da maneira que você considera mais simples, estudante, mais prático. Então vamos lá, utilizando a opção da adição. 9 mais 9 dá um total de 18. Então vamos indicar o 8 e o 1 vai para a próxima ordem. Agora nós temos 1 mais 7, mais 7. 1 mais 7, 8. 8 mais 7 dá um total de 15. Vamos indicar apenas o último algarismo e o 1 deste 15 também vai para a ordem ainda a ser somada. Agora nós vamos somar 1 mais 2 mais 2. 1 mais 2 dá um total de 3. E 3 mais 2 dá um total de 5. Então, Pedro pagou por 2 kg de aipim R$ 5,58. Mas esse não é o valor total que Pedro pagou na feira. Precisamos ainda calcular o valor referente aos 3 kg de cebola e a 1 kg e 500 gramas de tomate. E ainda, estudante, somar esses resultados. Então, nós temos agora o resultado do preço do aipim, R$ 5,58. E vamos calcular que preço Pedro pagou pelos 3 kg de cebola. Sabendo que 1 kg de cebola custa R$ 2,59, como ele comprou 3 quilos, nós poderíamos somar R$ 2,59 mais R$ 2,59 e mais R$ 2,59, ou, como apresento aqui a você, estudante, pegamos o valor de 1 kg de cebola e multiplicamos por 3. E para isso, estudante, nós vamos usar um pouquinho para facilitar a nossa vida, a tabuada do 3. Mas não ela completa como você já tem aí em seu caderno e acredito que se você foi realizar através da multiplicação, você resgatou em seu caderno. Como nós temos a multiplicação do 3 pelo 9, do 3 pelo 5 e do 3 pelo 2, eu vou construir com você apenas estas multiplicações. Vamos lá? Primeiramente, estudante, nós vamos multiplicar o 3 pelo 9. Para isso, nós precisamos saber quanto é 3 vezes o 9. 3 vezes o 9 quer dizer que vamos somar o 9 3 vezes. Então, será 9 mais 9 mais 9. 9 mais 9, estudante, dá um total de 18. 18 mais 9 dá um total de 27. Então, 3 vezes 9 é 27. Então, vamos indicar aqui na nossa multiplicação apenas o 7, que é o último algarismo. Esse 2 do 27, ele vai ser somado junto com o próximo algarismo a ser multiplicado. Então, eu realizo a multiplicação do próximo algarismo,
ao encontrar o resultado, eu vou adicionar mais esse 2 que já indiquei lá, que é do resultado do 3 vezes o 9. Então, agora, nós fazemos 3 vezes o 5. Estudante, 3 vezes o 5, isso quer dizer que irei somar o 5 3 vezes. 5 mais 5 mais 5. 5 mais 5, estudante, dá um total de 10. 10 mais 5 dá um total de 15. Então, quando eu multiplico 3 vezes o 5, o meu resultado é 15. Acontece, estudante, que eu já tenho um 2 lá em cima para ser somado a este 15. Então, 15 mais 2 dá um total de 17. Vou novamente, estudante, indicar apenas o último algarismo, o 7. E o 1 será somado junto com o resultado da multiplicação da próxima ordem. Agora, realizo 3 vezes o 2. 3 vezes o 2, estudante, quer dizer que irei somar o 2 3 vezes. Então, é 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Então, 3 vezes 2 dá um total de 6. 6 mais aquele 1 que já está lá em cima indicado, dá um total de 7. Então, estudante, 3 kg de cebola dá um valor de R$ 7,77. Então, observe que sabemos que Pedro irá pagar por 2 kg de aipim R$ 5,58. E agora já sabemos que ele irá pagar por 3 kg de cebola R$ 7,77. Mas vamos agora, estudante, pensar em nosso último cálculo. Ou seja, ele também comprou 1 kg e 500 gramas de tomate. Estudante, quando pensamos em 1 kg, já temos o preço, R$ 8,00. Mas ele também comprou 500 gramas. 500 gramas corresponde à metade de 1 kg. Então, nós precisamos pegar o valor de 1 kg, que é o 8, e calcular a metade deste 8. A metade, estudante, se tenho que calcular a metade, eu vou dividir por 2. E isso, estudante, você já sabe fazer, não é mesmo? Só recordando, este 8 é nosso dividendo e o 2 é o nosso divisor. 2 vezes 4, estudante, é 8. Isto quer dizer que 8 dividido por 2 dá um total de 4. Ao indicar o valor, o resultado em nosso quociente, precisamos multiplicar esse quociente pelo nosso divisor. Então, 4 vezes 2 ou 2 vezes o 4 dá um total de 8. E aí vamos indicar este 8 aqui abaixo do nosso dividir e realizar a subtração. E 8 menos 8 dá um valor de 0. Então, já sabemos, estudante, que por meio quilograma o Pedro irá pagar R$ 4,00. E por 1 quilograma de tomate, ele irá pagar um valor de R$ 8,00. Então, nós precisamos somar o valor de 1 quilograma com o valor de meio quilograma. Ou seja, temos de somar 8 mais 4. Então, vamos lá. 0 mais 0 é 0. Aí nós temos novamente 0 mais 0, 0. E nós temos 8 mais 4, que dá um total de 12.
Então, por 1 quilograma e 500 gramas de tomate, Pedro irá pagar R$ 12. Por 2 quilogramas de aipim, Pedro irá pagar R$ 5,58. E por 3 quilogramas de cebola, Pedro irá pagar R$ 7,77. Ainda precisamos, estudante, juntar os nossos 3 resultados. O resultado do tomate, com o resultado da cebola e com o resultado do aipim. E quando pensamos em estudante em juntar, nós vamos realizar a operação de adição. Então, vamos lá. Vamos resolver 0 mais 7 mais 8. 0 mais 7 dá um total de 7. 7 mais 8 dá um total de 15. Então, vamos indicar apenas o 5, que é o último algarismo, e o 1 será somado junto com a próxima ordem. Agora, nós temos 1 mais o 0, mais o 7 e mais o 5. 1 mais 0 é 1. 1 mais 7, 8. E 8 mais 5 dá um total de 13. Indicamos apenas o último algarismo, o 3, e o 1 vai para a ordem ainda a ser somada. Agora iremos realizar 1 mais 2 mais 7 e mais 5. 1 mais 2, 3. 3 mais 7, 10. E 10 mais 5 dá um total de 15. Indicamos apenas o 5 e o 1 vai para a próxima ordem. E ali agora nós temos apenas o 1 mais 1, que dá um total de 2. Então, estudante, Pedro gastou na compra do tomate, da cebola e do aipim um valor de R$ 25,35. Espero que aí no seu caderno você também tenha realizado esses cálculos corretamente. Se você fez o cálculo mental, também está tudo bem, mas espero que você também tenha encontrado este mesmo resultado de R$ 25,35. Faça a conferência agora em seu caderno. Prontinho, estudante? Bom, mas Pedro estava com R$ 30 na carteira. Bom,
pagando com essa quantia de R$ 30 o que ele gastou na feira. Que valor ele recebeu de troco? Então tem mais ainda esse desafio para que você realize aí em seu caderno. Cálculo realizado aí no caderno, estudante? Espero que sim, espero que você não tenha tido dificuldade. Se você fez esse cálculo mental pensando em quanto Pedro tinha que gastar, quanto ele tinha no bolso, que valor sobrou, fazendo esse cálculo mental, pensando em moedas, pensando em cédulas, tá tudo bem. Farei a conferência com você deste cálculo em nossa próxima aula. A nossa aula de hoje já se encerrou. Então, estudante, aguardo você em um próximo momento na aula de matemática. Até, pessoal!